Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 2. Jeremias 2, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Podeis assentar. O profeta Jeremias, como porta-voz de Deus, está falando à nação de Israel, que no Velho Testamento fora escolhida para ter a revelação do propósito e da vontade divina. E Jeremias está confrontando esta nação, dizendo que ela cometeu duas maldades. E obviamente uma é o outro lado da outra. Primeiro, ela abandonou a Deus, deixou o Senhor, que é um manancial de águas vivas, que é satisfação para a alma, que é plenitude para a vida humana, e haviam cavado cisternas rotas, cavado buracos à procura de água, mas não haviam alcançado água para lhes dessedentar o espírito. Deus é apresentado como um manancial de águas vivas, e este mundo como cisternas que não podem reter água. Essa imagem, essa figura de linguagem, nós vamos encontrar também no Novo Testamento. Jesus também vai se apresentar como aquele em quem há uma água viva para dessedentar o espírito humano. O fato, irmãos, é que nós fomos criados por Deus e para Deus. E nosso espírito, nosso homem interior, só se realiza em Deus, só se realiza na comunhão com Deus. A Bíblia chama esta comunhão de vida, e a ausência desta comunhão de morte, morte espiritual. A Bíblia fala que nós, antes de nos convertermos, estávamos mortos em delitos e pecados. Jesus falou em João capítulo 5, que é através da fé nele que o homem pode passar da morte para a vida. Essa condição do homem alienada de Deus e representada pela imagem da morte espiritual, às vezes também é representada como trevas. Na escuridão nada se vê. Na escuridão podem até estar presentes várias coisas, mas elas ficam indistintas. A escuridão, irmãos, tira toda a distinção entre as coisas, nos coloca em um vazio. E o homem sem Deus está entenebrecido de entendimento, está em trevas. Por isso há passagens na Bíblia que também retratam a conversão como uma passagem das trevas para a luz. O homem sem Deus é também chamado de perdido, porque perdido é aquele que perdeu a rota, é aquele que perdeu o caminho do lugar para onde ia. Fomos criados por Deus e para Deus, essa seria a nossa rota em sua direção. Ao sair da rota, o homem tornou-se perdido. Mas quando ele é convertido, é dito que ele foi achado. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E uma pessoa perdida vai entrar em muitos descaminhos, em muitos labirintos. Uma pessoa em trevas, ela vai tropeçar várias vezes no mesmo lugar, porque não sabe distinguir onde estão as coisas. E ela vai praticar atos
que lhe trazem prejuízos repetitivamente. Estando o homem morto espiritualmente, ele está no vazio, e no vazio ele sente falta de algo. E o que nós vemos, irmãos, são os homens procurando em outras coisas aquilo que só pode ser achado em Deus, buscando suprir o seu vazio, preencher a sua vida naquilo que somente Deus pode satisfazer. E as coisas que eles procuram, em vez de lhes dessedentar a alma, em vez de lhes saciar o espírito, agrava a sede, agrava a fome espiritual. Todos os caminhos do pecado são assim. Oferecem algum tipo de prazer efêmero e deixam uma necessidade maior em seguida. Nós vemos que é por isso que os homens se entregam a vícios, que são caminhos repetitivos, ilustrados por mim em vários tropeços no mesmo lugar quando se está na escuridão, em labirintos, onde o homem se perde repetitivamente, porque saiu da rota e não a encontra mais. Então nós vemos as pessoas investindo sua vida em coisas que lhes trazem alguma sensação de prazer rápida, ilusória, efêmera, e depois agravam o vazio da alma, fazendo com que a pessoa, não sabendo que é de Deus que tem falta, reitere sua atenção, sua ação no mesmo lugar, mas aumentando cada vez mais a intensidade. E assim o perdido cada vez mais fica perdido. O trôpego cada vez mais fica mais trôpego. É onde estão os vícios. Pessoas, por exemplo, que enveredam pelo caminho das drogas. Elas querem algum tipo de fuga. Querem entrar num mundo ilusório que a droga lhes cria, para que possam se realizar neste mundo ilusório, porque neste real elas não estão se satisfazendo. Então estão tentando fugir para uma outra realidade. Mas o prazer momentâneo que a droga pode oferecer, depois cobra um preço muito alto. E as pessoas entram por um caminho de depressão, de dependência, e vão precisando cada vez de uma dose mais forte de droga, ou vão migrando de uma droga mais amena para uma mais intensa, sucessivamente. A mesma coisa ocorre com o alcoolismo. Há uma dependência contínua. O que pode oferecer que a pessoa goste naquela situação de embriaguez, de vício, reclama depois uma dose mais forte, uma intensidade mais forte. A promiscuidade traz o mesmo caminho. As pessoas entram pelo caminho da prostituição, do adultério, da sodomia, e cada vez mais em que seguem este percurso, aquilo lhes traz um prazer que vai ficando cada vez mais efêmero, reclamando mais fantasias, reclamando até mudança de uma coisa para outra, da fornicação para a sodomia, da sodomia para o bestialismo, para a pedofilia. Porque, na verdade, irmãos, nenhuma destas coisas dá a resposta que a pessoa realmente precisa, mas cria ainda mais necessidades e coloca a pessoa num regime de escravidão. O século
XX foi marcado pela revolução sexual, que trazia a ideia de que, se nós não tivéssemos nenhuma moralidade na vida sexual, nós teríamos maior liberdade. Era a ideia de que uma sexualidade polimorfa, variável, extravagante, iria dar ao homem uma sensação de liberdade, ia tirar a mulher do jugo do patriarcalismo, o homem do jugo da moralidade hipócrita. Mas o que nós vemos, irmãos, é que os que seguem estes caminhos são pessoas que terminam tendo problemas psíquicos, terminam entrando em depressão, sendo profundamente tentadas e muitas vezes executam o suicídio, tentadas pelo suicídio, executam o suicídio, e elas não têm aquilo que poderiam chamar de liberdade, mas entram numa situação de profunda escravidão. Pedro falou sobre isso na sua epístola. Diz o seguinte, o apóstolo Pedro, acerca inclusive de pessoas que estavam na igreja, mas que, na verdade, não haviam passado por uma experiência de conversão e se perderam em caminhos errados. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 17, diz assim: estes são fontes sem água. Uma fonte existe para fazer jorrar água, mas ele chama aqui estas pessoas de fontes sem água. Ou seja, é uma vida sem propósito. Existe para alguma coisa, mas não tem essa alguma coisa. Nuvens levadas pela força do vento, sem peso, sem estabilidade, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, estes, estando cheios de vaidades e concupiscência, ainda estão procurando perverter a outros. Com dissoluções, querem engodar aqueles que já estavam próximos de se afastar do erro, de ter uma conversão, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se você é derrotado por um vício, se aquilo lhe escraviza, então você não é livre. Você é prisioneiro daquilo que lhe vence. E diz o verso 20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Então há pessoas que às vezes podem estar próximas de uma conversão, mas são engodadas novamente. É como uma porca que não foi transformada numa ovelha, mas foi melhorada, foi lavada externamente. Não teve a mudança definitiva da conversão, mas teve algum afastamento do pecado pelo conhecimento da verdade. Mas tornou a sua lama um cão que tornou ao seu vômito, engodado por uma promessa de liberdade, mas que na verdade é uma forma de escravidão. Nós temos também outras formas de escravidão, que não tem essa versão promíscua, mas tem a versão religiosa. Martinho Lutero e tantos outros reformadores foram pessoas que buscaram encontrar paz com Deus, fazendo penitências,
sendo diligentes no cumprimento de sacramentos, procurando fazer obras e peregrinações que lhes eram recomendadas, mas que não encontravam paz com Deus através disso, e ficavam ainda mais intensos nessas coisas, achando que haviam feito pouco, se fizessem mais, obteriam êxito. Da mesma forma que um apostador fica também prisioneiro. Ele não ganhou dessa vez, mas da próxima supõe que vai ganhar. Investe mais do que da vez anterior, apesar de ter fracassado na vez anterior, mas aquilo se torna um vício. A igreja romana, irmãos, ela tem aprisionado vidas, porque ela cria uma dependência dela mesma, uma forma de escravidão. Observe que a pessoa só é tida como tendo passado da vida pagã para a vida cristã, do estado em que não era filha de Deus para ser filha de Deus, através do batismo, que é administrado na infância, na inconsciência da pessoa. Ela só é tida como capaz de vencer tentações se ela receber no sacramento do crisma a plenitude do Espírito Santo. E note, todas essas supostas graças são comunicadas através do sacerdote, através da igreja, enquanto instituição. Tenho que levar nessa visão o infante, para que ele não morra sem ser filho de Deus. Tenho que levá-lo na adolescência para se crismar, para que ele possa ter robustez do Espírito. É na hóstia que se ingere Cristo. Como se Jesus pudesse ser guardado num sacrário entregue pelas mãos do sacerdote, o único que poderia fazer transubstanciar aquilo que é feito com o trigo no corpo de Cristo, e o único de quem a pessoa pode receber Cristo, inclusive de forma orgânica, pela boca. Para que a pessoa possa comungar, ela tem que se confessar ao menos uma vez por ano, dentro da visão romanista. Mais uma vez ela tem que estar aos pés do sacerdote, e sem ele não pode receber o perdão de Deus, e sem o perdão de Deus não pode participar da ingestão da hóstia, que supõe-se equivocadamente ser o próprio Cristo. No final da vida ela precisa da extrema-unção, precisa que o sacerdote no confessionário lhe diga qual é a penitência. Observe como os sacramentos se distribuem para fases da vida. A infância, o batismo, a adolescência, aliás, a adolescência é a primeira comunhão, depois o crisma, a penitência ao longo da vida, a Eucaristia também, a extrema-unção no final, as penitências a cada confissão. E sem isso, nessa visão romanista, a pessoa não teria o céu. E mesmo depois que morre, os parentes vivos ainda têm que pedir para que sejam celebradas missas pelos mortos, para lhes diminuir a pena no purgatório. Um sistema de aprisionamento. Pessoas pegam um texto e fazem uma oração repetitiva, cansativa, dizendo as mesmas palavras várias vezes. Ritos que dominam, que escravizam a pessoa a um procedimento em busca da paz com Deus. Elas acham que se afastarem disso, se desvincularem da igreja romana, estarão sob algum tipo de maldição. Essa também é uma escravidão. E nós podemos perceber que esse tipo de escravidão havia no judaísmo, nos tempos dos apóstolos. No Velho Testamento, Deus estabeleceu a Moisés que fizesse um tabernáculo, que depois virou uma construção, uma edificação, o Templo de Salomão, que lá fossem oferecidos animais em sacrifícios pelos pecados. Na verdade, estes ritos que Deus ordenou que fossem celebrados, inclusive com o sacrifício de animais e outros ritos, eram todos prefigurações de Cristo, que morreria por nós na cruz,
tinham um objetivo didático, preparatório, educativo para aquilo que Jesus Cristo viria a fazer na cruz. E uma vez que Jesus fizesse, tudo isso perderia o sentido, não haveria mais de ser feito. Mas, depois que Jesus Cristo veio e na cruz disse: está consumado, o véu do templo rasgou, o tempo da lei se foi, o Novo Testamento se instaurou. Nada destas coisas eram mais necessárias, os judeus continuavam a achar que elas eram necessárias. E de forma diferente daquela com que Deus as instituiu. Deus as instituiu com a finalidade didática, pedagógica, para que eles tivessem em mente o que Jesus viria a fazer. E muitos judeus criam que aqueles sacrifícios tinham eficácia por si mesmos e geravam de fato perdão de pecados. E alguns que dentre os judeus agora se professavam cristãos, achavam que deveriam trazer isso para dentro do cristianismo. Eram os judaizantes, foram os precursores daquilo que hoje se vê no catolicismo romano. A ideia deles era a ideia de que Jesus Cristo não era suficiente para o homem no relacionamento com Deus. Era preciso que a pessoa fosse circuncidada, que era o rito judaico feito na criança do sexo masculino, ao 8º dia do seu nascimento. Era preciso que eles continuassem guardando pelo menos as festas, se não os sacrifícios, as festas, os sábados. De maneira que havia todo um sistema escravizador. E Paulo se opôs a isso na carta aos Gálatas. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Uma vez que se exija algo mais além de Cristo, para o homem se realizar com Deus, Paulo já considera como um outro evangelho. Em Gálatas 2, 4 e 5, diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Em Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 9, Paulo lamenta que alguns da Galácia estavam entrando nisso. E Paulo chega até a desconfiar que eles tenham se convertido mesmo, porque estavam querendo ser salvos por um sistema de dependência religiosa e não por Cristo. Gálatas 4, a partir do 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Em Gálatas 5:1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Verso 2: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês acharem que além de Cristo, vocês precisam se circuncidar para serem salvos, para terem comunhão com Deus, então essa fé que vocês dizem ter em Jesus não serve de nada, porque Ele não é suficiente para vocês. Paulo diz: não voltem a um jugo de servidão. No verso 4 ele diz: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vocês que querem obter justificação diante de Deus, não por Cristo, mas por esse sistema, vocês declinaram da oferta da graça. No verso 13 de Gálatas 5 ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então nós não vemos na Bíblia sendo retratada como escravidão apenas
o vício da bebida, das drogas, do jogo, da prostituição, do adultério, da sodomia, do tabagismo. Mas nós vemos, irmãos, que também essa visão que coloca-se sobre um sistema religioso para ter relacionamento com Deus e que não acontece esse relacionamento por meio de Cristo é visto como um sistema de escravidão. E a Bíblia diz, Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,36 ele disse, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus tem para oferecer liberta o homem, não apenas do vício das drogas, não apenas do vício da bebida, da prostituição, do adultério, da sodomia, mas também deste sistema religioso que oprime e que quer furtar a liberdade que Jesus veio a dar a nós por meio de seu sangue. Diz assim a Bíblia Sagrada, lá em João, capítulo de número 4, e nós vamos ver de novo a ideia de Deus, no caso, Deus encarnado agora, Jesus, como manancial de águas vivas, e este mundo como um mundo de cisternas, que não retém águas, ou cujas águas não saciam. João 4, a partir do verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus, enquanto homem, estava cansado e sedento, fisicamente, se aproximou de uma fonte, chamada Fonte de Jacó, e encontrou-se com a mulher samaritana, que ia com um cântaro para tirar água. E Jesus disse à mulher, dá-me de beber. A mulher se surpreendeu porque ela era samaritana e Jesus era judeu. E estes povos eram antagônicos. E ela achou estranho que Jesus não a discriminou, que Jesus não a rejeitou, que falou com ela com normalidade. Mal sabia aquela mulher que outras coisas muito maiores a distanciavam de Cristo. Não era só a questão de ela ser mulher e ele ser homem, ela ser samaritana e ele ser judeu. É que ele era o próprio Deus encarnado. E ela não se dava conta disso. É que ela era uma mulher pecadora, mas estava ali aquele que é santo, aquele que é puro, aquele em cuja boca não se achou engano. Ela viu uma distância regional, étnica, viu até a distância de ser ela mulher e ele ser homem, mas estava ali uma distância metafísica, ele é Deus e ela é humana, uma distância espiritual, ela era pecadora, ele era aquele que é santo por excelência. E a mulher disse, como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Jesus então respondeu para a mulher, e veja, ele disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, não era muita coisa que tinha que conhecer, não. Não precisava conhecer o número de sacramentos. Nós cremos no batismo nas águas, não para nos salvar, mas como uma forma de assumir publicamente o nosso compromisso com Cristo e dar testemunho de que nascemos de novo, para proclamar nossa nova identidade em Cristo que rompe com a vida passada que tínhamos. Mas a nossa salvação não é pela água do batismo, é pelo sangue de Jesus. O que nos regenera é o Espírito Santo, não uma cerimônia. Aqui, Jesus não falou, já que o assunto era a salvação dela, de um sistema complexo religioso. Mas Jesus diz, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, o que é que Deus tem para te dar? E quem é esse que fala contigo? Note, a mensagem de Jesus era sempre isso, irmãos, o que Deus tem para dar e quem é Ele. E quem é Ele, o que Ele veio fazer, o que Ele veio cumprir. Ele disse uma vez, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, o que Deus tem para dar. E são elas que testificam de mim, a pessoa dele. Mulher, se tu conheceras o dom de Deus é a vida eterna, o perdão de pecados, a reconciliação com Deus. E quem é o que te fala? O prometido, descendente de Davi, a semente de Abraão, o verbo que se fez carne, que veio morrer na cruz para pagar o preço da redenção. Se tu conheceras estas duas coisas, qual é o dom de Deus e quem é o que te fala, tu lhe pedirias e ele te daria. Que coisa simples, irmãos. Não tem terceiro, tu pedirias e ele te daria. Tu me pede e eu te dou. Não tem uma terceira pessoa, não tem um assessor, um mediador, um sistema, um lugar. Aliás, aquela mulher prisioneira de um sistema religioso estava aprisionada a um lugar. Mais adiante ela pergunta para Jesus, onde é que a gente deve adorar? Onde é que Deus aceita a adoração? É lá no templo, como dizem os judeus, é o sistema deles? Ou é aqui no monte, como os samaritanos entendem? Jesus diz, mulher, é chegada a hora de que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não lá no templo, não aqui no monte, mas em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que assim o adorem. Mas Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te fala? Tu lhe pedirias e ele te daria, simples assim. E ele te daria água viva. E a mulher então tem uma dúvida. Quando Jesus fala que poderia dar à mulher água viva, ela diz no verso 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? Tu não tens como tirar, vieste me pedir. Nem daqui tu pode tirar. Como é que tu vais me dar essa água viva? Meus irmãos, Jesus prometeu a ela uma coisa grande, numa situação de fraqueza. O que ela via era um homem cansado. O que ela via era um homem com sede. O que ela via era um homem que não tinha nenhum objeto para tirar água, pedindo água a ela. E este homem agora dizendo que daria água viva. O que aquela mulher teve ali naquela experiência foi um prenúncio da cruz. Os que passavam por Jesus na cruz diziam, se tu és o Salvador, salva-te a ti mesmo. Desce daí e nos salva. Mas Deus, irmãos, nos salvou mantendo Jesus na cruz. O que eu quero dizer é que quando ele estava mais fraco, era aí que ele estava mais forte. O Cristo que salva é o Cristo que morre. O Cristo que perdoa é o Cristo atravessado por pregos e pela coroa de espinhos. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, as loucas para confundir as sábias. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O Salvador que apresentamos não é um general que saiu vencendo batalhas neste mundo, que ganhou nome nos registros históricos como uma potência humana.
O que nós apresentamos como Salvador é aquele que foi rejeitado pelos judeus, cuspido, traído, fixado numa cruz, atravessado por pregos. Mas é nessa sua fraqueza que nós somos salvos. Porque ali ele morria em nosso lugar, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Aquela mulher estava sendo provada por aquilo que depois todos seriam provados pela mensagem do Evangelho. Acreditar que aquele homem fraco tem o poder de salvar. Acreditar que aquele homem que parece cansado, moribundo na cruz, é aquele que redime, é aquele que salva, porque Deus não se revelou aos nossos olhos, mas à nossa fé. Não é a nossa inquirição, sabedoria humana que o descobre, é a nossa fé. A fé vê o invisível, a fé vê o oposto. Meus irmãos, é a nossa fé que olha para a tribulação e vê glória. Essa leve e momentânea tribulação não se pode comparar à glória do porvir. É a fé que diz: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É a fé que vê o invisível. E naquele momento a mulher tinha que crer. Tinha que crer. Tinha que receber Jesus através da fé. É interessante que Jesus se revelou a ela progressivamente. Primeiro falou que ela vivia com um homem que não era seu esposo. Ela disse: então tu és um profeta, conhece a minha vida? Me reprovaste por um pecado que eu não te contei. Mas depois que ela vê Jesus como profeta, ela passa a ver Jesus como um mestre que pode dar uma resposta. E finalmente ela vê Jesus como o Messias. E Jesus é paciente no processo de diálogo para colocá-la nessa escada, até chegar ao momento em que ela solta o cântaro, sai dali, entra em Samaria e diz: eu encontrei o Salvador. Eu encontrei aquele de quem falaram os profetas. Mas observe, Jesus fala que ela precisa de pouco ali. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Simples assim, sem um sistema religioso que cria um obstáculo no meio. Mas Jesus vai falar da satisfação que isso traz. Ele diz, versículo de número 13: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, daquele poço em que a mulher fora pegar água, tornará a ter sede. Jesus está tomando o poço onde ela foi pegar água como uma ilustração de tudo que se oferece nesse mundo, irmãos. Tudo que se oferece nesse mundo só traz algum tipo de resposta temporária. A água do poço matava a sede, mas depois a pessoa sentia falta de água de novo. Tinha que voltar ao poço. O que se droga, amanhã volta de novo. O que se embriaga, amanhã se embriaga de novo. O que se entrega aos prazeres deste mundo, amanhã está de novo nos prazeres deste mundo mais intensamente. Se forem privados daquelas coisas em que foram aprisionados, se sentirão oprimidos, deprimidos, porque estão escravizados. Porque estas coisas não trazem resposta à alma. Mas Jesus disse no verso 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A água que eu dou, Jesus diz, mata a sede em definitivo, porque dentro do homem esta água vira uma fonte própria que está jorrando dentro. Ele não precisa mais buscar fora, porque essa água vira uma fonte interior que jorra sempre, que salta para a vida eterna. Ele não precisa buscar lá fora. Quando alguém se converte e deixa os hábitos do mundo, os incrédulos pensam logo que a igreja proibiu, que o pastor proibiu. Mas na verdade, irmãos, é que aquilo que essas pessoas procuravam nestas coisas mundanas, elas não encontraram. Mas em Cristo elas encontraram, elas estão satisfeitas com Jesus. Elas não sentem mais falta destas coisas. Não é que elas estão sendo aprisionadas pela igreja.
é que elas estão sendo libertas pelo Evangelho. Escravidão era quando elas não podiam deixar de estar numa festa, deixar de se embriagar e fazer tolices de que amanhã se envergonhavam. Isso era escravidão. Mas agora elas têm Jesus, estão satisfeitas com Ele, alegres com o Senhor. Aleluia! Dizem como o salmista: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Dizem como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Dizem como Paulo: posso tudo naquele que me fortalece. Reputei todas estas coisas do mundo como perdas para ganhar a Cristo Jesus. Meus irmãos, ser crente é descobrir quão maravilhoso Jesus Cristo é. Paulo diz: pelo conhecimento excelente de Cristo Jesus, meu Senhor, eu perdi todas estas coisas que eu tinha como importantes e as considero como nada agora para ganhar a Cristo. Por isso esse mundo não pode dominar o crente. Por isso que a igreja perseguida sobrevive. Porque, irmãos, este mundo quer inibir você de seguir um caminho, dizendo: se você seguir, vamos tirar isso de você. Mas eles podem tirar tudo de nós, mas não podem tirar Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz Paulo aos Romanos 8, nem a espada, nem a tribulação, nem a angústia, nem a fome, nem a morte, nem a nudez. E se eles não podem tirar Jesus, não podem tirar nada. Porque Jesus é aquele em quem nós nos encontramos satisfeitos. Ele é tudo para nós. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7. Coríntios 7, a partir do 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Essa expressão não é para desprezar o casamento, porque a Bíblia diz: honrado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte: naquele tempo estava havendo perseguição, e muitos tinham hesitação em professar sua fé, com medo de que fossem presos e deixassem a família desamparada, a mulher com os filhos desamparados, pudessem ser mortos e deixassem a mulher viúva com os filhos. Mas o apóstolo está dizendo: olha, agora é hora de vocês pensarem que os que têm mulheres sejam como se não a tivessem. Nossa realização não está diretamente na família, mas em Deus. A família, como parte do plano de Deus, está na nossa realização. Por isso que paixões desesperadas, irmãos, não devem dominar as nossas vidas. Pessoa perde uma mulher, entra em depressão, perde um marido, entra em depressão, é abandonado, perde o gosto. Não, Jesus é o seu tesouro. Jesus é o seu tesouro, é a sua satisfação. Por isso ele diz: isto, porém, vos digo que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Eles continuam vivendo em casa, amando suas esposas, mas estando prontos para que, se forem perseguidos, mantenham o seu testemunho e possam até morrer. O verso 30 diz: e os que choram como se não chorassem. Quando tiram algumas coisas de nós, nós choramos. Mas chegou a hora de lembrar que Cristo é mais importante que tudo, irmãos. Em tempos de perseguição, isso tem que ser levado em conta. Você chora por aquilo que lhe possam ter tirado, mas não tiraram Cristo. Você chora e se recupera. Os que choram como se não chorassem. Os que folgam como se não folgassem. Tem coisas aqui que nos alegram, nos divertem, mas não põe o seu coração aí. Os que compram como se não possuíssem. Se uma perseguição vier, pode confiscar os nossos bens. Compramos, mas se tirarem, seja como se você não possuísse. A questão é que você possui a Cristo. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem,
porque a aparência deste mundo passa. Quando o crente vive essa realidade, nada pode nos afastar de Deus. Quando a gente tem em vista que Jesus, irmãos, é o nosso tesouro, que Jesus é a nossa salvação, que Jesus é a nossa vida, podem nos provocar choro, mas não vão nos aprisionar aquilo pelo que choramos. Podem tirar bens que compramos, mas não vamos ficar aprisionados aos nossos bens. Podem nos furtar da família, vamos sentir lamento, mas continuamos preenchidos em Cristo Jesus. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Alguém diz, pastor, mas essa ideia do crente completo em Cristo não parece ser uma coisa egocêntrica? E o amor cristão? Exatamente, irmãos, você precisa estar preenchido por Cristo para amar. Eu vou lhes explicar o que eu quero dizer. Se você precisa do outro para se sentir bem, então você não está amando. Você está parasitando no outro. Você precisa dele para que você se torne uma pessoa realizada. Então, nesse momento, o outro não está sendo amado inteiramente. Mas se você se sente completo em Cristo e você quer pessoas para distribuir esse amor, aí é outra coisa. É como Deus. Deus, irmãos, é perfeito em si mesmo e completo, mas nos amou porque Ele é amor. Sem precisar, Ele desceu. Sem precisar, Ele veio. E o crente experimenta o que é amar com o amor de Deus quando ele se completa em Deus. Mas agora ele vai transbordar este amor para os outros. É o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 9, aí bem pertinho, versículo 19, veja que passagem linda. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Paulo diz, primeiro eu me libertei de todos, para depois me fazer servo de todos. Eu primeiro encontrei em Cristo satisfação. Os outros não são mais aquilo que vão me dar em si, por si, realização. Mas sendo livre de todos, voluntariamente, me fiz servo de todos. No seu livro A Liberdade Cristã, Lutero diz, o crente pela fé é senhor de tudo e de todos, não deve nada a ninguém. Foi justificado diante de Deus, tem sua dívida quitada com Deus, é filho da adoção, tem todas as bênçãos espirituais em Cristo. Mas no amor, ele é servo de todos, empregado de todos. E a fé, como diz Gálatas 5, opera pelo amor. O crente sobe e desce, como Deus que estava no alto desceu. Isso é amar com o amor de Deus, e não com a carência ou dependência humana. É disso que a Bíblia está falando aqui. Por isso que em João capítulo 7, Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou a Jesus para matar a minha sede. Eu fico cheio, mas eu transbordo, tem rios saindo de mim. Esses rios são para outras pessoas. É agora que eu estou satisfeito em Deus, realizado em Deus, liberando o amor espontâneo pelos outros, o amor de Deus pelos outros. Portanto, irmãos, é por isso que o crente não é dependente das drogas, das coisas deste mundo, de um sistema religioso opressor. Jesus é tudo para nós. É o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim, é o autor e consumador da fé, é o sumo sacerdote da nossa confissão, é o nosso advogado, é a nossa rocha, é o sacrifício expiatório, é o amigo mais chegado que um irmão. Ser crente é ter em Jesus tudo o que você precisa. O erro foi esse, abandonar o Senhor, que é um manancial de águas vivas, para cavar cisternas rotas que não retêm água.
Saia de uma vida vazia, sem sentido, e venha para Jesus, para ter a vida que vale a pena, que você só vai achar na pessoa de Cristo. Vamos ficar de pé.